Eu sei que nesse ano de 2025 você planejou várias coisas para você fazer de diferente na sua vida, vários hábitos novos, mas talvez, infelizmente, você não esteja conseguindo manter a constância nisso. Então, esse vídeo é para ti. Olá, meu nome é Yane, eu sou apaixonada por leitura e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre hábitos. Eu vou te explicar o que é o hábito, por que que nós geralmente desistimos deles e como realmente funciona o progresso de um hábito. Tudo aqui baseado no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, um livro assim que eu super indico, incrível, inclusive se você quiser adquirir, o link vai estar na descrição. E eu fiz um resumo do capítulo 1, então isso aqui vai ser uma série de vídeos para você maratonar sobre hábitos. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre o que é um hábito e como o progresso funciona. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você já vai ter uma virada de chave incrível, porque mesmo sendo o primeiro capítulo, aqui já tem muitas informações que você vai poder colocar em prática na sua vida. Então vamos lá? Só para te avisar, então, eu estou com o computador aqui do lado. Eu fiz em forma de slides para você acompanhar. E eu tô com o computador aqui para ir passando esses slides para eu também ir acompanhando e me alinhando para não esquecer de passar nada para ti. Primeiro nós vamos falar sobre o surpreendente poder dos hábitos atômicos, que é esse capítulo aqui. Antes da gente falar sobre os hábitos, a gente precisa entender o que é um hábito. Então, um hábito, ele é uma rotina ou um comportamento que é realizado regularmente. E aqui você já pode pegar a principal chave do hábito, que é a constância. Então, o hábito ele é realizado regularmente, não é uma transformação única na sua vida. Então, por exemplo, supondo que seu objetivo é perder 20 quilos. O hábito vai ser todo dia você fazer uma dieta, fazer o exercício, eliminar doces, beber mais água. Não adianta fazer isso um único dia, porque o hábito não vem de uma transformação única, mas sim de um comportamento realizado regularmente. E em muitos casos, até de modo automático. Talvez você nem perceba, mas alguns hábitos, principalmente os hábitos ruins, eles vêm de modo automático na nossa vida. Um exemplo clássico, roer a unha quando você está ansioso. Então, às vezes você nem percebe, mas se você tem o hábito de roer a unha, quando você começa a ficar ansioso, você já coloca a mão na boca. Eu sou uma dessas, inclusive. E hoje eu vou te dar uma palhinha aqui sobre o porquê que nós geralmente desistimos desses hábitos. Mais pra frente eu vou te explicar como funciona o progresso, mas agora eu quero te mostrar por que que geralmente a gente desiste. Pois nós fazemos algumas mudanças e como os resultados nunca parecem vir rapidamente, nós voltamos para nossas rotinas anteriores. Então a gente quer um resultado a curto prazo, a gente quer fazer 2 vezes, 5 vezes e já quer o resultado, já quer o corpo sarado. Mas não é bem assim, a gente precisa persistir nisso, a gente precisa ter a constância. Outra coisa que nos faz desistir do hábito é justamente ver um dia como isolado. Então, por exemplo, eu não comer doce hoje não vai mudar nada. A gente começa a ver, de fato, isolado como se fosse algo insignificante, entende? Mas a gente não vê o resultado a longo prazo e é nisso que a gente precisa focar. Se você não comer doce hoje, se você comer saudável hoje, talvez não mude nada na sua vida, mas a longo prazo você vai estar tendo uma qualidade de vida incrível, você vai estar chegando cada vez mais próximo do seu objetivo. E é isso que nós queremos falar um pouquinho sobre. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre por que os hábitos fazem a diferença na nossa vida. E aí que tá essa questão de ver 1% ou ver mais. Agora você vai entender o que eu estava falando. Aqui ele trouxe um gráfico no livro que eu achei sensacional, que ele tem seus resultados em um determinado tempo. Ali ele está mostrando como seria se você melhorasse 1% ao dia durante um ano. Olha só o resultado. Você vai ser 37 vezes melhor. Então, quando a gente vê de fato isolado, como eu falei, de modo isolado, talvez não faça tanta diferença. Mas vendo durante um ano, você vai estar 37 vezes melhor. E é isso que a gente quer, né? Já se você piorar 1% a cada dia durante um ano, no final do ano seu declínio vai estar de quase zero. Então, olhe só a diferença. Você quer estar onde? Você quer estar lá em cima, 37 vezes melhor, ou você quer estar piorando? Então, aqui eu já te chamo para você tomar a decisão de realmente construir hábitos bons na sua vida. Vendo esse gráfico, a gente também conclui que os efeitos dos hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Então, eu digo para ti que o primeiro passo para você criar um hábito é decidir. Decidir mudar isso na sua vida.
né, eliminar os hábitos ruins, decidir ser uma pessoa saudável, decidir ter menos tempo de tela, e aí você vai repetindo isso constantemente. Essa aqui é a minha parte favorita, que é como que funciona realmente o progresso. Essa parte tem sido essencial para mim, principalmente aqui no YouTube, porque o YouTube é uma plataforma de vídeos, não é uma rede social como as outras. Então você não posta e do nada já tem 15 likes, 20 likes. Aqui demora um pouquinho. E é justamente nesse gráfico, você vai entender o que eu estou falando, mas é justamente o a longo prazo que a gente precisa pensar. Vou te mostrar o gráfico, olha só. Então, para fazer uma diferença significativa, os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper determinado patamar, que, no caso, ele chama de platô do potencial latente. Aqui está o gráfico para você. Ele mostra os seus resultados em determinado tempo. E aí ele mostra como você acha que vai acontecer. E uma linha na diagonal que vai subindo, subindo, subindo. E aí ele mostra o que realmente acontece. Nesse o que realmente acontece, você pode ver que bem no comecinho aqui, você não tem quase nenhum resultado. E é por isso que aqui nós temos o famoso vale da desilusão, que é quando você se sente desmotivado, porque você está trabalhando, você está focando naquilo e não está tendo resultado nenhum. Porque o resultado, ele vai demorar bastante tempo para vir, mas quando ele vem, vai vir com tudo. E esse gráfico tem sido essencial para mim, para eu aprender um pouquinho mais sobre o YouTube, porque o algoritmo funciona de modo diferente, é tudo muito diferente. Então eu estou vendo esse gráfico e tentando me manter constante, estando aqui postando, conversando com vocês, porque eu sei que quando um vídeo subir, ele vai subir para valer. E aqui eu já te chamo a prestar sempre atenção também no vale da desilusão. Você precisa entender que o seu trabalho, né, o que você está construindo, ele não está sendo desperdiçado, ele está sendo armazenado. E aqui eu vou trazer uma frase para você que eu esqueci de colocar aqui no slide, mas eu vou te mostrar, que fala bem assim: quando nada parece dar certo, verei o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Então, eu indico você a copiar isso em algum papel e colocar em algum lugar que você consiga ver para te trazer motivação, porque é exatamente isso. Você só vai conseguir ter um hábito saudável a longo prazo com decisões e escolhas diárias. Então, as escolhas precisam acontecer hoje, no tempo presente. Você precisa escolher, você precisa decidir o que você quer. E, por exemplo, se você quer fazer uma super dieta, você tem que decidir se você vai fazer a dieta de fato naquele dia ou se você vai se empanturrar de doce. São decisões diárias, mas não veja de modo isolado. Não veja algo assim, não vai fazer diferença. A longo prazo faz diferença, então você precisa estar atento nisso. E outra coisa que esse gráfico nos mostra é que os resultados mais poderosos são tardios. Então, isso que eu te falei do longo prazo. E aqui eu vou trazer um pouquinho para você da expressão de hábitos atômicos, que é a expressão que ele traz aqui no livro, né? Que inclusive é a capa do livro, que ele diz que os hábitos atômicos são uma prática ou rotina regular que não é apenas pequena e fácil de fazer, mas também a fonte de um incrível poder se vista a longo prazo. Então, para você ter ideia, para você entender que esses hábitos atômicos é aquela melhoria de 1%, são pequenas melhorias constantes feitas diariamente que, vista a longo prazo, vão te dar um resultado enorme. E aqui ele traz a analogia da árvore, que eu também achei sensacional, que ele fala assim: a semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão. Como essa decisão é repetida, um hábito brota e fortalece. É isso que eu quero que você mantenha na sua mente hoje, que primeiro você precisa decidir, inclusive já deixa aqui nos comentários qual hábito você quer mudar ou até mesmo incrementar na sua vida, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Segundo passo, a repetição, estar constantemente focado no que você deseja e ter essa visão de longo prazo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo nós vamos falar um pouquinho sobre como moldar um hábito, a nossa identidade. E o próximo vídeo também vai estar sensacional, então já se inscreve para não perder. Nos vemos no próximo. Até mais!